Os personagens de Hogan entretinham o público, enquanto seus astutos prisioneiros enganavam os nazistas, mas nos bastidores tragédias horríveis se desenrolavam desde o misterioso assassinato de Bob Crane até a dor pungente do Holocausto que assombrou Robert Clary por toda a vida. Junte-se a nós para ouvir as histórias pessoais dos atores e relembrar seu legado. Não esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias emocionantes de Hollywood. Vamos assistir. Bob Crane como Coronel Robert E. Hogan. Bob Crane nasceu em 13 de julho de 1928 em Connecticut e é um talentoso ator, baterista e DJ. Em 1965, aos 37 anos, tornou-se astro da televisão como o Coronel Robert Hogan, na série Os Heróis de Hogan, um oficial astuto e engenhoso que lidera prisioneiros de guerra americanos para sabotar conspirações nazistas. O papel rendeu a Crane 2 indicações ao Emmy e o catapultou para o estrelato. No entanto, após o fim de Os Heróis de Hogan, em 1971, a carreira de Crane declinou rapidamente. Papéis coadjuvantes em filmes, como Super Pie, 1973, Gus, 1976, e a comédia Mal Sucedida, The Bob Crane Show, 1975, não lhe restauraram a fama. Sua vida pessoal também foi turbulenta. Após 21 anos de casamento, divorciou-se de sua primeira esposa, Anne. Terzian, mãe de 3 filhos, para se casar com sua colega de elenco, Sigrid Valdez, em 1970. O casamento rapidamente se desfez e eles se separaram antes de sua morte. A vida de Crane tornou-se ainda mais trágica porque ele guardava um segredo obscuro que poucos conheciam. Ele era viciado em filmar cenas de sexo com seu amigo John Henry Carpenter, um funcionário da Sony. O que começou como uma emoção transformou-se numa obsessão destrutiva que o afastou de Hollywood e arruinou sua imagem pública. Em 29 de junho de 1978, durante a turnê da peça Beginner's Luck em Scottsdale, Arizona, Bob Crane foi brutalmente assassinado em seu apartamento aos 49 anos. Seu corpo foi encontrado com traumatismo craniano e um fio elétrico enrolado no pescoço. O caso chocou o país inteiro e até hoje o verdadeiro assassino não foi identificado. Carpenter foi julgado, mas absolvido. O mistério em torno da morte de Crane, somado à sua vida turbulenta, fez dele uma das tragédias mais notórias de Hollywood. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Bob Crane era estimado em US 2 milhões, todos pertencentes à sua segunda esposa, alimentando ainda mais as especulações sobre sua morte prematura. Seu túmulo agora fica ao lado do de Sigrid Valdez, no Westwood Village Memorial Park, com as palavras Hogan e Hilda juntos para sempre. Uma despedida agridoce para uma estrela que faleceu cedo demais. Werner Klemperer como Coronel Wilhelm Klink. Werner Klemperer nasceu em 22 de março de 1920 em Colônia, Alemanha, e na série Os Heróis de Hogan deu vida inesquecível ao Coronel Wilhelm Klinkiel, comandante desajeitado e convencido do Stalag. Ele tinha 45 anos quando começou. Seu papel em 1965. Esse papel cômico lhe rendeu mais 2 prêmios. Emmy em 1968 e 1969. Poucas pessoas sabem que a vida de Klemperer foi repleta de dificuldades e turbulências internas desde a infância. Filho do renomado maestro Otto, Klemperer fugiu da Alemanha nazista com a família em 1933. Sua infância foi marcada pelo exílio, pela perda e pelo medo constante de perseguição, deixando-o com uma sensação de insegurança que o acompanhará por toda a vida. Apesar do sucesso da família nos Estados Unidos, viver à sombra do pai colocava Werner sob constante pressão para provar seu valor no palco e na tela. Essas cicatrizes emocionais também afetaram sua vida amorosa. Ele passou por 3 casamentos, cada um terminando em desilusão amorosa.
Seu casamento com Susan Dempsey, mãe de seus 2 filhos, Mark e Erica, terminou em decepção amorosa, no auge da fama graças ao seu papel na série de televisão Hogan's Heroes. Casou-se com a atriz Louise Troy em 1969. Mas esse casamento também terminou em divórcio em 1975. Somente anos mais tarde, ele encontrou paz duradoura com sua companheira Kim Hamilton, que permaneceu ao seu lado até o fim de sua vida. Por trás do riso de Klinkwerner, escondia uma profunda tensão interior. Mesmo após o sucesso em filmes como O Julgamento de Nuremberg, 1961, ou na Broadway e em Cabaré, 1987, ele lutava contra a solidão, a obsessão pelo passado e o brilho ofuscante da fama. Noites sem dormir e feridas não resolvidas de casamentos fracassados o consumiam, apesar de sua calma. Em 6 de dezembro de 2000, Werner Klemperer faleceu aos 80 anos de câncer de pulmão triste, consequência de um tabagismo de longa data comum entre os artistas de sua época. Ele faleceu em paz em sua casa em Manhattan, deixando uma fortuna estimada em $5 milhões, fruto de uma vida dedicada à arte. John Banner, como Sargento Hans Schultz. John Banner nasceu em 28 de janeiro de 1910, em Stanisławów, Áustria-Hungria hoje. Ucrânia, e será para sempre associado ao seu papel como Sargento Schultz em Hogan's Heroes. Ele tinha 55 anos quando o filme foi lançado em 1965. Ele interpretou o guarda desajeitado, mas bem-humorado, conhecido por sua clássica frase, "Não veja nada, não ouça nada, não saiba nada." O papel não só gerou risos, como também tornou Banner um rosto querido em toda a América, embora por trás do humor se escondesse uma vida difícil. Filho de pais judeus, Banner viveu uma tragédia desde cedo, fugindo da Áustria em 1938 com a expansão do regime nazista, deixando para trás entes queridos. Nos Estados Unidos, ele aprendeu inglês rapidamente e se juntou à Força Aérea dos Estados Unidos, servindo fielmente durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, as memórias dolorosas do massacre de sua família durante o Holocausto tornaram-se uma ferida que nunca cicatrizou. Essas perdas deixaram Banner extremamente desconfortável por ser estereotipado em filmes como um nazista, mesmo sendo a única maneira de sobreviver na indústria. Apesar da fama que lhe trouxe a série, Os Heróis de Hogan, Banner viveu uma vida reclusa. Teve 2 casamentos, nenhum filho e passou a maior parte do tempo viajando e trabalhando, tentando se manter à tona na carreira. Seus papéis posteriores em filmes como Os Sonhos Malvados de Paula, Schultz, 1968, e Os Ursinhos de Pelúcia de Chicago trouxeram pouca alegria duradoura, pois sua saúde se deteriorou e seu passado continuou a assombrá-lo. Em 28 de janeiro de 1973, seu 63º aniversário, John Banner morreu repentinamente em Viena devido a uma ruptura de aneurisma da aorta abdominal, uma emergência com risco de vida que ocorreu rápido demais para que ele pudesse ser salvo. Na época, ele estava relaxando com amigos, buscando consolo, após anos de estresse profissional. Seu patrimônio líquido foi estimado em US$1 milhão, uma quantia modesta para uma vida dedicada a fazer o público rir. Robert Clary nasceu em Paris em 1º de março de 1926 e é mais conhecido por seu papel como o Cabo Louis Le Beau, o inteligente e brilhante chefe francês, na série de televisão Os Heróis de Hogan. Ele tinha 39 anos quando se juntou ao elenco em 1965, mas por trás daquele exterior alegre, escondia-se um homem que havia sobrevivido a horrores inimagináveis. Nascido em uma família judia de 14 irmãos, Clary enfrentou o inferno do Holocausto aos 16 anos.
Deportado para um campo de concentração, ele carregava a tatuagem. Assim, Kunti 714 no braço, como símbolo de seu sofrimento, 10 de seus irmãos nunca retornaram. Na escuridão de Buchenwald, Clary cantava para a SS agarrando-se a cada nota como a uma tábua de salvação. Após a libertação em 1945, a lembrança de acordar todas as manhãs ao lado de cadáveres o assombrou pelo resto da vida. Após chegar aos Estados Unidos, Clary reconstruiu seu mundo lutando contra as lágrimas enquanto atuava na Broadway e em filmes Heroes de Hogan lhe trouxe fama, mas também polêmica. Stalag 13. Como ele frequentemente tinha que explicar. Não era um campo de concentração, não. Estávamos zombando do Holocausto. Estávamos contando uma comédia sobre prisioneiros de guerra. Clary continuou sua carreira de ator aparecendo em filmes como The Hindenburg, 1975. Mas a dor da perda persistiu. Seu único casamento com Natalie. Cantor filha do comediante. Ed Cantor durou mais de 30 anos felizes, até a morte dela em 1997. Sem filhos. Clary dedicou seus últimos anos à educação sobre o Holocausto, viajando para compartilhar sua história e lembrar ao mundo que nunca mais se repita o ódio. Robert Clary faleceu pacificamente em sua casa em Los Angeles em 16 de novembro de 2022, aos 96 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em US$ 3 milhões na época, uma recompensa por sua vida inteira de trabalho, não apenas na indústria do entretenimento, mas também na disseminação da mensagem de tolerância. Richard Dawson, como capitão. Peter Newkirk. Richard Dawson nasceu em 20 de novembro de 1932 em Gosport, Inglaterra, e alcançou a fama por seu papel como o cabo Peter Newkirk na série de televisão Hogan's Heroes. Ele tinha 33 anos quando iniciou sua carreira em 1965, interpretando um soldado britânico inteligente e engenhoso cujo carisma cativou o público americano. No entanto, por trás de sua fama, havia uma vida de dificuldades e lutas. Quando criança, Dawson ficou marcado pela guerra e teve que evacuar com o irmão para evitar os bombardeios, o que interrompeu sua educação. Com apenas 14 anos, fugiu de casa para se juntar à Marinha Mercante Britânica. Viajou pelo mundo para sobreviver e até lutou em navios para ganhar dinheiro. Esses anos de infância amenizaram sua resiliência, mas também o deixaram com uma infância solitária e cheia de saudades de casa. Dawson alcançou a fama logo após Hogan's Heroes, tornando-se uma sensação em Match Game e Family Feud. Os espectadores adoravam seu senso de humor e sagacidade, embora seu hábito de beijar os competidores no ar gerasse polêmica. Ele considerou isso um gesto feliz e amigável, mas as reações foram mistas. Apesar do sucesso, a solidão o atormentava. Seu primeiro casamento com a atriz Diana Dors terminou em 1966, em meio à intensa cobertura da mídia. Deixando-o exausto e cheio de arrependimentos, Dawson mais tarde encontrou a felicidade. Tardia com sua segunda esposa Gretchen Johnson, que conheceu quando ela participava do Family Feud. Eles se casaram em 1991 e tiveram uma filha que lhe trouxe consolo. No entanto, sua saúde piorou em parte devido aos anos de tabagismo. Um hábito inextricavelmente ligado à sua imagem dentro e fora das telas. Em 2 de junho de 2012, Richard Dawson faleceu em Los Angeles aos 79 anos, após uma batalha contra um câncer de esôfago. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 2 milhões, fruto de uma carreira dedicada à indústria do entretenimento. Ele agora repousa no Westwood Memorial Park, encerrando um capítulo de uma vida repleta de altos e baixos. Howard Kane, nascido Howard Elmer Cohen,
em 2 de janeiro de 1926, em Nashville. Tennessee ficou conhecido pelo público como Major Wolfgang Hochstetter, o rude oficial da Gestapo que Hogan constantemente enganava na série de televisão Hogan's Heroes. Ele tinha 41 anos quando se juntou ao Paz. Elenco em 1967, e com seu sotaque magistral e atuação afiada, Kane incorporou um dos vilões de televisão mais memoráveis de sua época. Sua vida foi de dedicação silenciosa. Um garoto judeu apaixonado por arte. Kane serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, antes de fazer sucesso na Broadway e posteriormente no cinema e na televisão. Além de Heróis de Hogan. Ele fez história em O Julgamento de Nuremberg, 1776, e O Homem Melancia. Longe dos holofotes, Kane encontrava alegria em coisas mais simples. Adorava tocar banjo e cantar canções folclóricas, tendo conquistado mais de 29 prêmios em competições tradicionais de música sulista. Uma paixão que o ajudou a conciliar a fama com a vida cotidiana. Em 28 de dezembro de 1993, poucos dias antes de completar 68 anos, uma tragédia o atingiu inesperadamente. Howard Kane morreu de ataque cardíaco em Los Angeles. Seu patrimônio líquido era estimado em US$600 na época, acumulado ao longo de uma longa carreira no palco e na tela. Sua morte repentina foi um choque, pois ele ainda estava trabalhando arduamente em muitos planos e sonhos inacabados. Larry Hovis, como sargento. Andrew Carter. Larry Hovis nasceu em 20 de fevereiro de 1936 em Wapato, Washington, e é mais conhecido por seu papel como sargento Andrew Carter, um ambicioso, mas um tanto desajeitado, especialista em explosivos na série Os Heróis de Hogan. Ele tinha 29 anos quando entrou para o programa em 1965, conquistando o público com um personagem cuja inocência e bravata contribuíram para o sucesso. Do programa Hovis, era um aspirante a cantor contratado pela Capitol Records e se apresentando em casas noturnas. Mas por trás de seu talento multifacetado, havia anos de pressão do duro mundo do entretenimento. Da música para a atuação, ele lutou para obter reconhecimento e mais tarde enfrentou decepções como produtor, principalmente com projetos como Totally, Hidden Video, que foram recebidos com duras críticas e disputas judiciais. Esses reveses na carreira criaram um período tranquilo e triste em sua vida. Embora nos últimos anos ele tenha continuado a se envolver em atividades teatrais e lecionado na Universidade Estadual do Texas, Hovis manteve uma vida privada e evitou escândalos, mas a tragédia o atingiu quando foi diagnosticado com câncer de esôfago, uma condição grave frequentemente associada ao estilo de vida estressante e acelerado da indústria do entretenimento da época. Apesar de sua resiliência, a doença o enfraqueceu gradualmente. Em 9 de setembro de 2003, Larry Hovis faleceu em Austin, Texas, aos 67 anos, encerrando uma vida de devoção silenciosa à arte. Seu patrimônio líquido foi estimado em US $7.000 na época, uma quantia modesta considerando sua carreira diversificada e apaixonada. Ivan Dixon, como sargento. James Kinchlow. Ivan Dixon nasceu em 6 de abril de 1931 no Harlem, Nova York. Hogan's Heroes, ele interpretou o sargento James Kinchlow, um especialista em comunicação calmo e inteligente. Ele tinha 34 anos, quando entrou para a série em 1965. Kinchlow era mais do que um personagem coadjuvante. Ele se tornou um raro símbolo de igualdade racial na televisão americana durante a turbulenta década de 1960.
Filho de imigrantes da classe trabalhadora, Dixon cresceu no Harlem, onde viu em primeira mão as dificuldades e injustiças enfrentadas pelos afro-americanos. Mesmo depois de se estabelecer na indústria do entretenimento, ele frequentemente enfrentava racismo sutil, desde restrições em suas escolhas de papéis até rejeições silenciosas. As tensões crescentes o levaram a deixar a série Hogan's Heroes após 5 temporadas, abandonando a segurança da fama por Kenya. Uma carreira como diretor, onde esperava contar histórias significativas sobre sua comunidade. Dixon fez história com o filme The Spook Who Sat by the Door, 1973. Embora o filme tenha enfrentado pressão do governo e sido retirado dos cinemas devido ao seu tema delicado, por trás de seus sucessos estão anos de luta contra preconceitos e obstáculos que ele raramente discute em público, mas que o afetam profundamente. Apesar de suas conquistas, Dixon sempre se preocupou profundamente com a justiça social e a responsabilidade histórica da arte. Sua vida pessoal tem sido relativamente estável. Ele passou décadas com a esposa Burley Ray, que conheceu na faculdade, e tiveram 4 filhos. Mas a tragédia continuou a assombrá-lo. 2 filhos morreram antes dele, deixando para trás uma profunda tristeza que ele raramente compartilhava. Em 16 de março de 2008, Ivan Dixon faleceu aos 76 anos em Charlotte, Carolina do Norte, após uma longa batalha contra a insuficiência renal. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 1 milhão, na época resultado de uma carreira ousada que combinou atuação e direção. Leon Askin, como General Albert Burkhalter. Leon Askin nasceu em 18 de setembro de 1907 em Viena, Áustria, e é mais conhecido por seu papel como General Albert Burkhalter, o general severo, mas frequentemente enganado na série de televisão Os Heróis de Hogan. Ele tinha 58 anos quando se juntou ao elenco em 1965 e com sua atuação brilhante e encantadora, Askin fez de Burkhalter um dos personagens mais memoráveis da televisão norte-americana. Mas por trás das luzes brilhantes do palco, havia uma vida devastada pela guerra. Judeu Askin foi brutalmente espancado pelas SA e SS e forçado a fugir de sua terra natal em 1940. A maior tragédia de sua vida foi a morte horrível de seus pais no campo de extermínio de Treblinka, uma cicatriz que permaneceu em sua alma pelo resto da vida. Após fugir para os Estados Unidos, Askin ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos como sargento durante a Segunda Guerra Mundial e somente após a guerra se sentiu seguro o suficiente para retornar à carreira de ator. Askin construiu uma carreira impressionante em Hollywood, embora a maioria de seus papéis fossem coadjuvantes ou aqueles que exigiam um sotaque forte. Além de Os Heróis de Hogan, ele apareceu em One Sig the Robe, Happy Days e em várias séries de televisão. Apesar da fama, Askin vivia à sombra de memórias dolorosas da perda da família e da terra natal. Leon Askin faleceu em 3 de junho de 2005 em Viena, aos 97 anos após uma vida longa e agitada. Seu patrimônio líquido era estimado em US 2 milhões na época, em grande parte graças a uma carreira estável em Hollywood e nos palcos. Ele foi enterrado no cemitério central de Viena, encerrando assim uma jornada trágica. Howard Kane interpreta o Major Wolfgang Hochstetter. Sigrid Valdez, como Hilda. Sigrid Valdez, nascida Patricia Annette Olsen, em 21 de setembro de 1935, em Bakersfield, Califórnia, é mais conhecida por seu papel como Hilda, a misteriosa e charmosa secretária do Coronel Klink na série Os Heróis de Hogan. Ela tinha 31 anos quando se juntou ao elenco em 1966.
deixando uma profunda impressão com sua beleza e atuação delicada. No entanto, por trás dessa aparência encantadora, havia uma vida repleta de turbulência e sofrimento. Valdez foi casada com o empresário George Attai e teve uma filha antes de o destino a unir a Bob Crane no set de filmagem. O relacionamento deles rapidamente se tornou alvo de fofocas quando Crane se divorciou da primeira esposa e se casou com Valdez em 1970. O casamento colocou Valdez sob os holofotes da mídia, especialmente após o assassinato brutal e não resolvido de Crane em 1978, um crime que chocou o país inteiro. O choque fez com que Valdez se afastasse completamente da indústria do entretenimento, abandonando sua carreira em ascensão para proteger os filhos dos holofotes. Nos anos seguintes, Valdez viveu uma vida tranquila, curando lentamente suas feridas emocionais e se concentrando em criar sua família em paz. Mudou-se para Seattle, participou do programa de rádio do filho e anos depois retornou a Westwood. Apesar de seu afastamento da vida pública, Valdez não conseguiu escapar completamente da sombra do assassinato do marido e das constantes especulações públicas. Em 2007, após uma batalha contra o câncer de pulmão, uma doença frequentemente associada ao tabagismo, hábito comum entre artistas de sua época, Sigrid Valdez faleceu em Anaheim, Califórnia, aos 72 anos. Seu patrimônio líquido foi estimado em US 500 dígna, época em grande parte devido ao seu trabalho discreto e aos esforços de Bob Crane, que administrava seu patrimônio.